É uma noite como tantas outras. O céu limpo sobre uma pequena cidade americana se ilumina com estrelas. Então, de repente, um clarão, uma esfera luminosa cruza o horizonte. Ela para, pulsa e desaparece. Não é um avião, não é um meteoro. Não parece pertencer a nenhum tipo de objeto conhecido. Mas do que se trata? Nos últimos anos, nos Estados Unidos e não só, houve milhares de relatos semelhantes. Algumas vezes, eles vêm acompanhados de filmagens granuladas e relatórios oficiais. O Pentágono os chama de UAP, fenômenos aéreos não identificados, mas sua natureza continua envolta em mistério. Para alguns, são naves alienígenas, para outros, tecnologia militar secreta. Mas, e se na verdade fossem algo ainda mais enigmático? Algo capaz de transformar nosso entendimento sobre vida e realidade? Hoje vamos explorar os plasmoides, entidades de plasma que desafiam nossa compreensão da vida, da história e da própria realidade. Não se trata de fantasia, mas de um fenômeno estudado por cientistas, observado por pilotos e talvez presente entre nós há milênios. Nesta jornada, vamos explorar seus rastros nos céus modernos, nas crônicas antigas e até mesmo nos momentos mais inexplicáveis da espiritualidade humana. Preparem-se para uma investigação que não oferece respostas simples, mas levanta questões profundas. O que são os plasmoides? Eles estão vivos? Antes de começarmos essa fascinante jornada, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Vamos começar com o que sabemos. Os plasmoides são estruturas de plasma, o quarto estado da matéria, um gás ionizado de partículas carregadas que encontramos nos relâmpagos, no Sol ou nas auroras boreais. Mas os plasmoides não são simples descargas elétricas. Eles surgem como esferas, cilindros ou filamentos luminosos, geralmente autoiluminados e capazes de se mover de formas que desafiam a física convencional. Um estudo do Journal of Modern Physics de outubro de 2024, assinado por Ron Gabriel Joseph e Olivier Planchon, os descreve como entidades organizadas de plasma, que apresentam comportamentos complexos, se dividem, se fundem, aceleram sem propulsão aparente. Mas essa não é uma ideia nova. Já nos anos 50, o físico Winston H. Bostick cunhou o termo plasmoide para indicar essas formações, observadas em experimentos de laboratório com campos magnéticos. Mas a verdadeira virada vem do espaço. A NASA documentou plasmoides perto de suas naves, como durante a missão STS-75, quando o satélite Tether foi cercado por centenas de objetos luminosos pulsantes. Os céticos falaram de detritos ou reflexos, mas as filmagens mostram movimentos coordenados, quase intencionais. Mais recentemente, em 2023, uma equipe da Universidade de Stanford analisou fenômenos atmosféricos semelhantes, sugerindo que os plasmoides podem se formar naturalmente na presença de fortes campos eletromagnéticos, como durante tempestades geomagnéticas ou acima de vulcões ativos. Molnage. No entanto, há um detalhe que inquieta. Alguns parecem reagir a estímulos externos. Durante um experimento de 2022, conduzido pelo Laboratório de Física de Plasma de Princeton, um plasmoide artificial desviou quando exposto a um impulso elétrico, como se percebesse sua presença. E aqui entra em cena a pergunta crucial: são apenas fenômenos físicos ou algo a mais? Os plasmoides poderiam ser uma forma de vida, não baseada em carbono e água, mas em energia organizada. Isso não é ficção científica. Nos anos 2000, o físico russo Vladimir Zitovich demonstrou que o plasma poeirento, uma variante dos plasmoides, pode formar estruturas helicoidais semelhantes ao DNA, se replicar e transmitir informações. Isso é suficiente para considerá-los vivos? A ciência ainda não tem resposta definitiva, mas os dados sugerem olhar além. Sem resposta. Nos Estados Unidos, o fenômeno dos plasmoides se liga à onda de avistamentos de UAP. Em junho de 2021,
o escritório do diretor de Inteligência Nacional publicou um relatório preliminar sobre 144 casos registrados entre 2004 e 2021. Entre eles, os vídeos FLIR, Gimbal e Go Fast, gravados por pilotos da Marinha, mostram objetos que se movem a velocidades impossíveis, chegando a 13.000 km por hora, sem asas, motores ou rastros de calor. O piloto Ryan Graves, testemunha direta, declarou ao Congresso em 2023: "Não eram eventos isolados. Nós os víamos quase todos os dias ao largo da costa leste." Em 2024, o fenômeno se intensificou. Moradores de Ohio e Nevada relataram drones misteriosos sobre bases militares e usinas nucleares, frequentemente descritos como esferas luminosas que se movem em formação. O Pentágono não tem explicações. A Administração Federal de Aviação descarta que possam ser aeronaves convencionais, e a hipótese de tecnologia secreta, chinesa ou russa, não se sustenta. Nenhum drone conhecido pode mergulhar no oceano ou fazer curvas de 90 graus. Sem se desintegrar. O projeto Condign, um relatório secreto do Ministério da Defesa britânico, desclassificado em 2006, já associava muitos UAP a plasmas atmosféricos, gerados por condições meteorológicas raras. Mas os casos recentes vão além disso. Os plasmóides avistados não se limitam a flutuar. Eles se aproximam dos aviões, os seguem e desaparecem de repente. Um vídeo de 2023, gravado por um helicóptero da Guarda Costeira perto de Porto Rico, mostra uma esfera luminosa que se divide em duas. Depois, ela mergulha no mar sem deixar rastros. Os cientistas estão levando essa hipótese a sério. Em 2024, o físico atmosférico Joseph Dwyer sugeriu que os plasmóides podem ser mais comuns do que pensamos, alimentados por relâmpagos globulares ou erupções solares. Mas há um problema. Os relâmpagos globulares duram segundos, enquanto muitos UAPs persistem por minutos ou horas, e ainda têm o comportamento incomum. Um piloto civil, entrevistado pela The War Zone em 2023, descreveu uma esfera que o seguia a uma distância fixa, mudando de cor de branco para vermelho. Estamos falando de fenômeno natural ou interação deliberada? A resposta pode estar nos céus de hoje e também nos de ontem. Se plasmóides existem, não são invenção moderna. Há muitos relatos históricos que podem ser ligados a essas entidades. Em 1200 a.C., o papiro Thule, um documento egípcio controverso, mas citado por estudiosos como Alberto Thule, descreve círculos de fogo que apareceram durante o reinado de Tutemés III. O texto descreve luzes movendo-se no céu, multiplicando-se antes de sumirem ao sul. Arqueólogos descartam como fenômeno solar, mas a descrição de que se elevaram e se moveram como serpentes evoca os plasmóides modernos. Há vestígios semelhantes no mundo clássico. No ano 74 a.C., Plutarco narra na Vida de Luculo um evento durante uma batalha na Frígia. De repente o céu se abriu e apareceu uma grande chama luminosa semelhante a um vaso que desceu entre os dois exércitos. Os soldados fugiram apavorados. Um meteorito? Talvez, mas a trajetória controlada e a forma definida sugerem outra coisa. No ano 776 d.C., a crônica anglo-saxônica relata serpentes flamejantes sobre a Nortúmbria, vistas por centenas de pessoas antes de uma incursão viking. E em 1290, os monges da abadia de Byland, na Inglaterra, descreveram um disco prateado que flutuava sobre o mosteiro, interpretado como um sinal divino. Culturas não ocidentais também oferecem pistas. No Japão, os kitsunebe, fogos fatos ligados aos espíritos, são descritos em textos do período Heian como esferas luminosas que guiavam os viajantes ou os enganavam. Na Índia, os Rig Veda, por volta de 1500 a.C., falam de luzes divinas que dançavam nos céus durante os sacrifícios. E no folclore irlandês, os fogos fatos, globos de luz nos pântanos, podem ser plasmóides gerados por gases naturais e campos eletrônicos. É coincidência que tantas culturas, separadas por continentes e milênios, tenham visto o mesmo fenômeno? Ou os plasmóides sempre nos acompanharam, atraídos por relâmpagos, vulcões e talvez pela própria energia humana?
Um dos episódios mais célebres da história espiritual pode estar ligado aos plasmoides. O milagre do Sol de Fátima, ocorrido em 13 de outubro de 1917. Naquele dia, em Cova da Iria, em Portugal, 70 mil pessoas assistiram. Os pastorinhos Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto disseram ter visto a Virgem Maria enquanto a multidão observava o sol dançar, mudar de cor e parecer cair em direção à terra. Os jornais da época, como O Século, relataram testemunhos de um disco prateado, que emitia raios multicoloridos acompanhado por um zumbido elétrico. Para os crentes foi uma intervenção divina. Mas os estudiosos de fenômenos atmosféricos e ufologia não veem outra coisa. O Journal of Modern Physics, de 2024, observa que os plasmoides podem gerar efeitos ópticos espetaculares, amplificados por condições atmosféricas, como a umidade ou tempestades geomagnéticas, que estavam presentes naquele dia em Fátima, de acordo com os dados meteorológicos. Algumas testemunhas falaram de uma esfera luminosa separada do Sol, um detalhe que alguns relatos frequentemente omitem. Mas há um problema. Como explicamos as visões dos pastorinhos que previram o dia e a hora em que os fenômenos ocorreriam? Como demonstrado por experimentos do neurocientista Michael Persinger nos anos 80, plasmoides, ao interagirem com campos eletromagnéticos, podem induzir estados alterados. Impulsos magnéticos no cérebro seriam capazes de provocar alucinações de figuras luminosas ou presenças. O problema de como uma alucinação pode se tornar uma profecia exata de um evento extraordinário, porém, permanece. Mas Fátima não é um caso isolado. Em Medjugorje, na Bósnia, desde 1981, os videntes relatam aparições marianas acompanhadas por luzes pulsantes no céu, fotografadas por peregrinos e analisadas por ufólogos como Roberto Pinotti. Em 1968, em Zaitun, no Egito, milhares de pessoas viram figuras luminosas sobre uma igreja copta, precedidas por esferas de luz que se moviam em formação. Também neste caso é possível falar de coincidências, ou os plasmoides são misteriosamente atraídos pelo homem, por lugares de intensa energia emocional, por orações e por multidões em êxtase, manifestando-se de maneiras que interpretamos como divinas? Hipótese controversa, mas os paralelos são muitos para serem ignorados. A ligação entre plasmoides e o paranormal é igualmente intrigante. Durante as sessões espíritas do século XIX, os médiuns relatavam orbes, esferas luminosas, como provas de presenças do além. Allan Kardec, fundador do Espiritismo, descreveu em seus escritos globos de luz que se materializavam na presença de mesas que se moviam ou vozes que falavam. No século XX, o pesquisador italiano Luciano Bocconi usou instrumentos infravermelhos e magnetômetros para detectar entidades de plasma invisíveis em locais de suposta atividade paranormal, frequentemente associadas a flutuações eletromagnéticas. A ciência ela tenta dar uma possível explicação para tudo isso. Nel 2010, um experimento do MIT sobre plasma frio mostrou que partículas carregadas podem se organizar em estruturas estáveis, reagindo a estímulos externos. E em 2007, Zitovich demonstrou que o plasma empoeirado pode evoluir para sistemas complexos, semelhantes a organismos vivos. Durante as sessões, a energia emocional, medo, expectativa, concentração poderia criar as condições para a formação de plasmoides, visíveis como orbes em fotografias modernas. Mas há mais. Testemunhas relatam que essas esferas parecem responder aos presentes, aproximando-se ou se afastando. Um caso famoso é o de Eva Carrière, médium francesa dos anos 20, cujas sessões produziram ectoplasma, fotografado como filamentos luminosos. Análises recentes sugerem que pode se tratar de plasma ionizado e não de substância espiritual. E se os plasmoides fossem atraídos pela energia humana, como os raios por condutores? Eles podem ser um fenômeno físico confundido com o sobrenatural ou uma pista de algo mais profundo? Chegamos a uma hipótese mais ousada. Os plasmoides poderiam ser formas de consciência humana transmutadas? A física nos ensina que a energia não se destrói, mas se transforma.
E então, se após a morte, nossa consciência, um campo eletromagnético gerado pelo cérebro, evoluísse para um plasmoide, Rudolf Steiner, filósofo e místico, falava de corpos etéricos que persistem além da vida física. Hoje, cientistas como Roger Penrose e Stuart Hameroff exploram a ideia de que a consciência é um fenômeno quântico, não ligado apenas à biologia. Já comentamos isso em vários vídeos do canal. Mas agora, por um momento, vamos imaginar essa possibilidade. Os plasmoides que vemos nos céus, em sessões espíritas, em lugares sagrados, são ecos de seres humanos que passaram para outra dimensão. Eles se manifestam onde a energia é intensa, batalhas, orações, tragédias. O comportamento deles, se replicar, reagir, comunicar, isso sugere uma inteligência rudimentar, um quarto domínio da vida. Não está descartado que possam vir de nós mesmos, mas também podem ser a manifestação de outras formas de vida, distantes do nosso mundo material, mas de alguma forma ligadas a ele. E se os plasmoides fossem algo ainda maior? E se fossem uma manifestação do divino que se revela para nós através do plasma luminoso? Pensemos na visão do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, por volta de 593 a.C., ele descreveu uma carruagem de fogo que descia do céu, cercada por seres vivos e rodas luminosas, uma imagem acompanhada por um estrondo e luzes ofuscantes. Estudiosos muitas vezes veem a carruagem de Ezequiel não como metáfora ou símbolo teológico, e sim como descrição. Um fogo que se enrolava sobre si mesmo e relâmpagos que saíam dele lembra de forma impressionante os plasmoides, entidades luminosas, organizadas, capazes de movimentos complexos. Os plasmoides poderiam ser mensageiros divinos, manifestações de uma inteligência superior que atravessa o tempo e o espaço? Os antigos os teriam visto como anjos ou sinais celestiais, enquanto nós, hoje, os classificamos como UAP, ou fenômenos físicos. Essa hipótese une ciência e espiritualidade. O plasma, presente em todo o universo, do Sol às estrelas, pode ser o meio através do qual o divino se manifesta, uma ponte entre o material e o imaterial. Talvez, quando observamos os plasmoides, estamos olhando não apenas para o mistério da vida, mas também para a assinatura de algo eterno. Essas são todas hipóteses extraordinárias que vamos aprofundar nos próximos vídeos, mas uma coisa é certa: o mistério é real e a ciência está apenas começando a tocá-lo. Seguiremos investigando esses enigmas fascinantes. Deixem-nos saber o que vocês acham e não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Até a próxima história!